estratégia número 1, né, para conseguir um emprego sem experiência é muito ligada ao planejamento do que estudar e é a estratégia do 80-20. O que é a estratégia do 80-20? Se tu quer aprender a programar em muito menos tempo, essa regra tem que te guiar a partir de agora em tudo que tu for estudar. Quando vocês forem estudar programação, sigam essa regra do 80-20. E para quem não conhece essa regra aí, ela basicamente é o princípio de Pareto. Talvez alguém já tenha ouvido falar. Esse princípio ele diz que com 20% do esforço tu tem 80% do resultado. Ou seja, com 20% de conhecimento, por exemplo, de uma linguagem de programação, tu consegue fazer 80% do que tu precisa para aquela linguagem. Isso é bem importante e bem poderoso. É uma coisa bem comum pessoas começarem a estudar programação e, primeiro, se depararem com um monte de conteúdo. A pessoa vai estudar, por exemplo, HTML, que é uma linguagem de programação, uma linguagem de estruturação, né, de páginas da web. Mas a pessoa começa a estudar HTML e ela se depara lá com um monte de tags, que são basicamente o que a gente usa para construir a página. Daí ela já começa a se apavorar. E não precisa, porque, na verdade... são dois pensamentos, né? O primeiro ela se apavora, e o segundo ela pensa, bom, então se são centenas, eu preciso estudar todas. Porque daí se eu estudar todas, eu vou estar preparado quando eu, sei lá, for numa entrevista ou quando eu for fazer meu primeiro projeto. E não é bem assim que funciona, né? Estudar programação não é que nem estudar para um concurso, que tu tem que estudar um monte de coisa para poder passar na prova. Então já botem isso na cabeça de vocês. É isso que o Beto tá falando, né? Que com 20% dessas tags HTML, vocês conseguem fazer 80% de uma página. E os outros 20% que faltou da página, Cadu, o que eu faço? Os outros 20% tu vai pegando com o tempo. Mas tu vai conseguir ter um resultado gigantesco sabendo o que estudar. É muito mais fácil tu estudar 20% das tags do que tentar estudar os 100%, certo? Além de ser mais fácil, tu não vai se desmotivar, porque se tu tentar estudar 100, tu vai com certeza se desmotivar, porque tu não vai conseguir. É isso que a gente falou, tu não vai usar a maioria dessas que tu estudou, ou seja, tu perdeu tempo estudando coisas que não precisava. É um exemplo que a gente sempre dá, né? A tag Canva do HTML. Uma tag muito legal, uma tag que tu consegue fazer desenho na tela, animações, muito legal. A gente, em 13 anos de trabalho, área de programação, área de tecnologia, a gente nunca trabalhou com a tag Canva. A gente não está dizendo que não tem empresas que usam. Talvez tenham, mas são a minoria das empresas. Então, é uma tag que tu vai estudar. É difícil ainda de aprender a tag Canva e, no final das contas, talvez tu nem use. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso acontece também na faculdade, com muitas matérias que a gente acaba estudando lá que a gente não usa. Então, isso é bastante importante, esse princípio de Pareto, e ele vai guiar vocês em todas as linguagens que vocês forem estudar, porque não é só HTML. Tudo da vida de vocês, na verdade. JS, inclusive tudo na vida de vocês, né? Sempre, esse é o pensamento, né, que é o pensamento estratégico que vocês têm que ter. O que eu preciso estudar? Quais os 20% que eu preciso estudar para ter 80% do resultado no que eu quero atingir? Por exemplo, criar uma página HTML. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.